Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Me Chamo Patrick. Hoje nós vamos para o episódio número 2 e nós vamos dar uma continuação do que aconteceu no primeiro episódio. No primeiro episódio eu falei sobre o meu começo, então conversei um pouco sobre a minha trajetória e terminei ele no início da Bread Maker, que eu acho que a Bread Maker, ela que me ensinou muita coisa, né? Ela que foi minha grande, talvez meu grande posicionamento enquanto marca, enquanto venda, tudo foi na Bread Maker. Até ali foram coisas muito embrionárias. Então, e por que eu decidi montar a Bread Maker, né? O empreendedor tem isso. Por que a gente decide dar esse próximo passo? Eu acho que a história da Bread Maker, para mim, ela foi muito clara. Eu trabalhava numa fábrica de pães, que eu era sócio, e nessa fábrica de pães, eu tinha ali uma produção muito manual. E eu olhava as grandes empresas, assim, eu acho que a gente tem que ter essa referência enquanto a gente é empreendedor, a gente tem que sempre mirar lá em cima, né? Falar, cara, eu quero chegar aqui, né? E, aliás, isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. A gente ter essa ambição e a gente ter a referência. Então, a ambição vai fazer a gente dar esse passo e seguir em frente. E a referência para a gente não perder o foco para onde que a gente quer ir. Então, eu tinha referência das empresas de panificação que trabalhavam muito bem, que tinham uma linha automatizada, que faziam uma produção muito grande. Então, eu falei, eu tenho que dar esse próximo passo, eu tenho que partir para isso também, e eu tenho que encarar agora construir uma fábrica que seja mais automatizada. O que é uma fábrica automatizada? É que ela dependa menos do processo manual e mais de máquina. Então, essa foi minha decisão quando eu decido, em 2016, sair da sociedade que eu tinha e projetar a Bread Maker para abrir ali. Nós abrimos em abril de 2017. Foi até no dia 1º de abril, né? Todo ano a gente comemora um pouco assim. Dia 1º de abril vamos fazer a festa da empresa. Mas foi um dia simbólico para a gente, né? E como é que começa como é que é o primeiro dia de quando a gente chega na empresa? Eu falo que o empreendedor é algo meio lunático, né? A gente tem a gente acredita em algumas coisas que eu acho que só a gente acredita, porque eu monto uma estrutura para fazer 4.000 pães por hora e eu começo fazendo 4.000 pães por dia. Então, a Carla, que era minha esposa e sócia, e mais 3 funcionários, né? Mas a gente com uma estrutura de máquina para fazer 4.000 pães por hora. Que isso daí, num período ali de trabalho, eu ia fazer em 10 horas de trabalho, eu ia fazer 40.000 pães por dia. E eu fazia 80.000 pães no mês. Então, a gente decidiu por essa estratégia, a gente falou, cara, quando a gente abrir, vamos começar devagarinho, não vamos migrar cliente, não vamos muito atrás de cliente. Eu acho que isso é uma coisa também importante para a gente pensar quando a gente fala de montar um negócio, estruturar primeiro o produto. A gente precisa ver se o produto vai dar certo. Então, eu preciso de poucos clientes para começar aquilo ali. Foi o que a gente fez. A gente pegou os clientes mais próximos e falou, olha, a gente está com um projeto, a gente vai automatizar mais a fábrica, a ideia é que a gente tenha mais padrão, tenha mais qualidade. Você vem com a gente para esse projeto? E aí, alguns clientes abraçaram e a gente falou, vamos se manter com esses clientes até a gente acreditar que realmente a gente está com um produto bom. Então, a gente começa 2017 ali em abril, primeiro mês faturando 50 mil. Isso, na época, o pão devia ser mais ou menos R$1 cada pão, então a gente fazia 50.000 pães no mês, o que a gente tinha capacidade de fazer em um dia de produção. Só que não, a gente fazia todo dia aqueles 4.000 pãezinhos. Então, a gente, enquanto empreendedor, tem muito essa força de vontade, né? A gente acredita naquilo ali, a gente tem certeza que aquilo ali vai dar certo, e é isso que move a gente, porque eu lembro até de uma história engraçada. Eu tive um tio, eu devia ter uns 13 anos de idade, ele era muito referência para mim, né? E no meu período de férias, ele falou, pô, Patrick, você quer ficar lá comigo no escritório atendendo o telefone? Eu falei, quero ficar com você. Então, ali, desde novo, eu já comecei a ver o que era empreender. E esse meu tio, ele me deixava no escritório para eu atender ligação. Eu acho que eu trabalhei uns 20 dias com ele e eu não atendi nenhuma ligação. Mas olha que engraçado, né? Ele me deixava ali para, se algum cliente fosse ligar para o escritório dele, tinha alguém para atender. Mas, na verdade, ele estava na rua vendendo o peixe dele, né? Indo atrás de cliente. Esse meu tio teve uma carreira extremamente bem sucedida, ele montou um escritório enorme, mas foi aquela coisa do espírito empreendedor, né? Ele acreditou, ele foi lá,
correu atrás, acreditou no sonho, que é o que o empreendedor faz, né? A gente tem que acreditar no nosso sonho. Se a gente não acreditar, os outros não vão acreditar pela gente. Então, a gente tem que acreditar e fazer. Então, é muito do que eu falo da visualização, né? A gente visualizar que aquilo ali vai dar certo. O empreendedor tem muito, pelo menos eu tive muito isso também, que foi a questão de, poxa, Patrick, aí deu certo, como é que foi? Eu já sabia. É assim que a gente pensa, né? A gente sabe que a gente vai chegar lá. A gente só não sabe a hora que a gente vai chegar. Então, depois de ter o maquinário ali muito bem montado, de ter já o produto muito bem pensado, eu começo a tentar tracionar a empresa. Então, eu começo a pensar em, mês a mês, botar um cliente menor para dentro, um outro cliente para dentro, mas não ainda, no primeiro ano, a nossa ideia não era atacar o mercado de uma vez só. Não era ir ali para dentro do mercado e falar, todos os clientes que eu tinha na outra fábrica, eu vou tentar trazer, ou vou fazer que nem eu fiz lá na época do food truck, que era entregar cartão e falar, se a tua padaria não entregar, me liga que eu te entrego o pão. Não, minha ideia era, com essa automatização, então eu tinha um visualizado ali que a automatização para mim ia ser muito importante, eu ia ter um produto muito mais padronizado, eu ia ter uma escala de produção muito melhor, e aí eu ia ter um produto melhor. Quando eu tivesse esse produto melhor, aí sim eu ia atacar o cliente. Então eu estava meio que num projeto piloto, né? Agora, esse projeto piloto, para a gente, enquanto empreendedor, ele é um risco, né? Por quê? A gente tem ali o nosso custo mensal, a gente tinha um custo muito alto porque a gente tinha automatizado, tinha feito um investimento muito grande, e aí, em cima disso, a gente não estava vendendo muito. A gente estava ali vendendo o suficiente para testar produto. Então, o que acontecia com a empresa era, todo mês eu tinha que colocar dinheiro. Todo mês, para fechar a conta, eu ia lá, aportava, na época eu acho que era 50 mil que a gente colocava. Então, eu faturava ali entre 50 e 80 mil, era mais ou menos isso que eu faturei no primeiro ano mensalmente, e todo mês eu ia lá e aportava um dinheiro. Então, a gente tem o risco desse fluxo de caixa quando a gente decide primeiro formatar o serviço ou formatar o produto. Qual que é o outro ponto que a gente poderia fazer? Falar, vamos atacar o mercado e vamos botar o produto na rua, vamos botar muito cliente para dentro. Só que isso você pode se queimar. Você pode ir para o mercado com muita força, todo mundo querer experimentar o teu produto e o teu serviço, mas daí o seu produto e o seu serviço não está preparado para o mercado. E aí as pessoas, para você conseguir que o cliente vá uma vez, é fácil. Para você conseguir que o cliente vá a segunda vez testar com você o teu produto ou o teu serviço é mais difícil. Então a gente decidiu ser muito conservador. Eu prefiro ser muito conservador quando eu estou falando de lançar produto no mercado. Isso é até um tema que a gente pode deixar para um outro episódio, que é um tema interessante, assim, formulação de produto ou serviço, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Então, a gente correu esse risco. Né? A gente abre em abril de 2017, quando chega ali em novembro, em dezembro, a gente fala assim, caramba, a gente todo mês está aportando dinheiro e o dinheiro acabou. E foi isso que aconteceu. Né? Nessa época, eu me lembro que eu me peguei e falei assim, caramba, será que isso que eu estou fazendo dá dinheiro? Será que essa conta realmente fecha? Né? E aí você tem outras coisas ali no meio também, porque na ânsia, o cara que foi para ali, na primeira vez que foi testar o produto com você, ele é um cara que ele é muito próximo, ele é teu amigo. Então, nem necessariamente esse cliente é um bom pagador também. E aí vem um outro agravante do fluxo de caixa, que é, se você fatura 50, 60 ou 70 mil e você tem algum cliente aí, principalmente se você for fabricante, né? Se você for fabricar produto, se você tem algum cliente aí que te gera uma inadimplência e essa inadimplência é em torno de 10% do teu faturamento, provavelmente a tua conta já não vai fechar ali, porque a última linha sua de lucro final, ela não vai ser maior do que 10%. Ela vai ser ali em torno, se você for fábrica, vai ser em torno de 7%, no máximo 15%, mas quando você está começando, não vai começar assim, porque você tem o teu custo fixo que é ainda alto, você não diluiu muito o seu custo fixo. Então, ainda tinha isso, né? A gente tinha muitos clientes que não pagavam bem. Eu me lembro que a inadimplência nossa
era algo em torno de 20% a 25%. E aí foi um passo importante para a gente, porque nesse momento que a gente viu que o dinheiro acabou, a gente falou assim, beleza, então a gente precisa qualificar para quem a gente está vendendo. Porque eu, por exemplo, eu sempre tive um tino muito comercial. Eu sempre quis muito vender. Eu sempre achei que o produto tinha que estar na rua, que eu tinha que ter cliente. Só que eu nunca olhei se o cliente era bom pagador ou não. E nesse momento, quando eu paro e olho para isso, eu falo assim, opa, não adianta eu vender se não me pagarem. Então, ali, a gente tem um primeiro aprendizado que a gente fala assim, o nosso cliente era recorrente, né? Ele comprava toda semana com a gente ou 2 vezes por semana. Se ele não tiver com o boleto pago, se ele tiver atrasado, a gente não entrega o produto. A gente teve que fazer isso porque a gente viu que senão a gente ia se afundar. E aí, beleza, aí a gente acha isso e fala, a primeira decisão que a gente vai tomar é só vender para quem é bom pagador. Então, a gente precisa para manter a empresa saudável, a gente tinha que manter a empresa saudável, essa era a nossa preocupação. Tá, mas e agora? A gente não tem dinheiro para aportar no mês que vem, o que a gente vai fazer? E a gente tinha 2 possibilidades. Uma delas é ir no banco, a gente tinha que pegar dinheiro no banco para poder virar o próximo mês. Até porque dezembro era o mês de 13º, né? Então, no final de novembro, você começa a pagar o 13º e em dezembro você finaliza. Então, já é um mês mais crítico financeiramente. A gente falou, a gente vai ter que pegar dinheiro na rua. Tá, a gente vai pegar dinheiro, mas como é que a gente vai pagar esse empréstimo que a gente vai pegar? Aí eu tinha uma carta na manga. Eu tinha um grande cliente que eu ainda não tinha levado para dentro da fábrica, que era um cliente que, na época, ele comprava entre 50 e 70 mil reais. Então eu falei, opa, se eu faturo 70, 80 e eu levo um cliente que vai me comprar entre 50 e 70, eu dobro o meu faturamento, eu vou conseguir encaixar melhor o meu fluxo de caixa. E esse cliente era um bom pagador, porque eu já conhecia o histórico dele. Perfeito. Pensei nisso. Falei, primeiro vamos no banco. Eu preciso desse dinheiro para girar o próximo mês. Definitivamente, a gente não tinha como sobreviver o próximo mês. E a gente chama o banco, que era o nosso banco parceiro, o banco que a gente tinha folha nele, e o gerente fala assim, não, beleza, eu tenho 60 mil para vocês aprovado. Só que tem um porém. Desses 60 mil, tem que pagar em 12 vezes. E aí eu olhei para a Carla, ela olhou para mim, e eu falei assim, tá bom. A gente paga em 12 vezes. Então, eu me lembro que eram prestações de 7 mil reais por mês. E na minha cabeça, na cabeça do empreendedor, estava assim, caramba, eu não tenho fluxo para gerar esse mês. Como é que eu vou começar mês que vem já com uma prestação de 7 mil? Então, já estou devendo mais 7 mil. Aí, na minha cabeça, falei, eu tenho um cliente ali para trazer. E aí, acabou, a gente firmou com esse banco um empréstimo. E aí, quando ele foi embora, eu fiz uma reunião com a Carla e a gente falou, olha, a gente tem o cliente X aqui para a gente trazer para a empresa e essa é a nossa chance. Então, eu tenho que visitar ele essa semana que vem e eu tenho que conseguir converter esse cliente para a gente conseguir fechar a conta. E eu me lembro que isso foi em dezembro. Eu marquei uma visita com esse cliente e aí essa história é uma história muito interessante porque marca o que a gente faz no passado, a gente deixa a porta aberta ou não. Então, eu tenho uma história muito grande aí em como eu consegui trazer esse cliente de volta, né? Porque é até um assunto para um outro episódio, vai ser legal demais falar sobre isso, porque é uma história que começa... Eu trago ele para a Bradmaker no início de 2018, mas, na verdade, essa história começa em 2005, em conhecer uma outra pessoa. Mas esse vai ficar para um outro episódio. E, enfim, eu visito esse cliente uma semana depois e falo, poxa, eu queria uma possibilidade de testar o produto com vocês. E ele tinha, na época, 7 lojas. A gente começa em dezembro testando a primeira loja deles. E em março, a gente já estava com as outras 7 lojas. Então, a gente tem um planejamento. O que eu tiro desse meu primeiro ano? Que a gente tem um planejamento bem feito faz total diferença nessa sobrevivência nossa de empresa. Porque é isso. Por mais que nós tivéssemos chegado em dezembro e falado assim, o dinheiro acabou, a gente tinha planejado isso tudo acontecer. A gente sabia que se a gente não pegasse cliente, a gente tinha que aportar todo mês dinheiro
que uma hora esse dinheiro ia acabar, mas que eu tinha na manga outros clientes para entrarem. Então, foi isso que salvou a gente. E também a gente fez um bom relacionamento com o banco. Então, eu vejo muitas empresas, às vezes, irem com muita sede abrir sem esse planejamento, o que eu acho que é o maior risco nosso do empreendedorismo. A gente tem que estar muito bem planejado da onde que vai vir o dinheiro que a gente vai precisar e também da onde vão vir os clientes. Não dá para a gente abrir cliente depois do negócio já estar funcionando. A gente já tem que ter aqui na cabeça quem vão ser os nossos clientes. E aí tem uma história muito legal também, que foi do primeiro ano que a gente abriu Brasília. A Brasília a gente abre em 2019, a fábrica em Brasília, e a gente abre já sabendo quais iriam ser os 3 maiores clientes nossos. Então, se eu pudesse deixar uma dica, né, para quem vai abrir um novo negócio, para quem vai empreender, seria pensar em quem são os seus potenciais clientes e você ir conversar com eles antes. É de você jogar aberto mesmo, falar, olha, eu estou pensando em abrir um negócio, a minha ideia é estruturar esse negócio dessa maneira aqui. O que eu vou fazer de diferente do mercado é isso, isso e isso. Se eu fizer isso, eu tenho uma oportunidade de te mostrar o meu produto ou o meu serviço? E ali você vai saber. Ali você vai criar o relacionamento com o teu possível cliente, antes mesmo de você ter montado a tua empresa. E dali, você vai fazer isso com 10, com 20, com 30 pessoas ali, com 30 potenciais clientes, e você já vai começar a enxergar o que você vai ter de receita na tua empresa. Então, você começa a se planejar muito bem. Eu acho que esse planejamento de primeiro ano é extremamente importante para a sobrevivência da empresa. Então, a partir do momento que a gente decide olhar muito o produto, e o produto também vai ficar para um outro dia para a gente conversar, o produto ele só fica pronto, o produto da Bread Maker ele só realmente fica nos moldes que é hoje, no sabor, textura, no meado de 2018. Então, a gente demorou aí 1 ano e meio nessa formatação de achar o produto ideal, né? Até então, o produto era bom, o pão era bom, mas não era ainda o que a gente queria. Então, hoje o nosso episódio fica por aqui. Eu espero que tenha contribuído mais uma vez aí para essa empreitada de vocês, nessa caminhada nossa de empreendedorismo. Quem estiver escutando a gente pelo Spotify, eu peço que avalie, para a gente é muito importante. Quem estiver no YouTube, compartilhar, inscrever no canal e também deixar aquele like. Também lembrando, toda segunda-feira sai um novo episódio às 6 horas da manhã e bora que o show é ao vivo.